Veja no ICL Notícias, segunda edição. Acordo de cúpula. Depois de reunião entre Congresso, STF e governo, emendas PIX voltam, mas tem que ter transparência. De verde e amarelo. Tô prestigiado, hein, poxa. Presidente do Banco Central diz que seu sucessor não deveria ser julgado pela cor da camisa que veste. Não seja criticado, não seja julgado pela cor que a camisa que ele veste. Pablo Marçal e a cartilha de Steve Bannon. 1774 and 1775. Professor Castro Rocha comenta a estratégia do coach que radicalizou o bolsonarismo. Se quiser a cidade merda que tá hoje, continua com o Ricardo, que tem perfil para prefeito. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube, na Pop TV no Rio Grande do Sul. Todo mundo pronto aqui, Chico Sá, Rodrigo Viana e eu que estou de volta nessa terça-feira, queridos. Vamos falar com vocês. Que maravilha! Boa terça. Bem-vinda de Boa volta, noite Gabi. a todos. Muita notícia nesses dias, o nosso público Muita notícia. super atento aqui aos desdobramentos e tanta notícia que vem de Brasília. Não, e hoje não é diferente também, né, gente? A gente acabou de ter uma decisão, depois de, na verdade, de uma reunião ali entre os três poderes, STF, o Congresso e também o Planalto, chegaram num acordo mais para manter as emendas impositivas, né, que a gente chama, as tais emendas dos parlamentares. A intenção é muito boa, dá agora uma certa transparência, sabe para quem mandou e para onde mandou. Porque antes era uma festa da mãe Joana, coitada da mãe Joana, sabe? É uma esculhambação. Era o melhor mecanismo para enriquecimento ilícito de deputado e deputada no Brasil. Agora, pelo menos, na reunião ficou patente ali, ó, tem que botar o nome. Fulano de tal, mandou para Oricuri, ou mandou para a Americana, aqui no interior de São Paulo. Isso é para poder rastrear, né, para poder ter uma rastreabilidade, que eles chamam, e para ser mais transparente também. Vamos ver se na prática vai ser isso mesmo, né? Porque o negócio já estava meio que decidido pelo judiciário, mas a queda de braço fez com que tudo voltasse atrás. O judiciário deu um freio de arrumação. Pois é. Né? E aí o legislativo ficou irritado, retaliou, e os três poderes se reuniram e tiveram uma solução. A gente vai ouvir bastante gente aqui para ajudar a gente na avaliação. Se foi uma derrota do Lira, dá a impressão que ninguém saiu totalmente derrotado, que foi realmente uma solução de compromisso entre os poderes, né? E talvez quem tenha saído ganhando nessa história, talvez tenha sido o Planalto, né? Talvez pacificou essa relação, que vai boa De pro Planalto. cenário atual Evita um político, desgaste. o governo Lula sai ganhando, assim, pelo menos vai ter uma certa transparência agora. O Lira ganhou muito já, né? O que esse cara já ganhou... Quem perdeu foi a gente. Eu digo ele e toda a turma, né? Todos os parlamentares já encheu as burras com toda essa grana que passou aí nos últimos anos. E falando nisso, falando nas análises, Rodrigo, quem vai vir hoje conversar com a gente sobre essa questão política, o que está em jogo, como é que foi e tudo mais, vai ser o Guilherme Amado. Ele vem aqui, traz a apuração, toda a coluna dele estava mobilizada para acompanhar como é que foi essa reunião. E também o professor Castro Rocha vai trazer outras análises de conjuntura política para a gente, sobre a extrema-direita no mundo, como é que está se comportando, até porque a gente tem eleições municipais e a gente continua acompanhando, porque elas estão dando o termômetro, inclusive as eleições nos Estados Unidos também, que são fortíssimas para decidir tudo isso. E, Gabi, e a movimentação da extrema-direita? É por aí que eu vou começar aqui no Brasil. Boa. Né? Tem vários atores aí se movimentando, existem movimentações em vários sentidos. A gente tem falado bastante aqui do Pablo Marçal, que gerou aí alguma dissonância entre os bolsonaristas em São Paulo. Já a gente dizendo que as pesquisas apontam realmente o crescimento do Pablo Marçal. Tem destaque, a Juliana Dalpiva publicou agora há pouco no nosso site. Mas eu não vou falar muito de Marçal, não. Hoje eu vou falar de outros atores. Primeiro, do Tarcísio de Freitas, que está querendo mostrar
uma certa fidelidade ao Ricardo Nunes. E dizer, não, eu não vou com o Marçal leva as pessoas para o alto da montanha, eu não levo para o alto da montanha. Mas para onde quer levar o povo brasileiro o governador paulista? Por que eu estou falando disso? Porque hoje, vocês sabem que o Tarcísio ficou conhecido em São Paulo e ganhou apoio da burguesia paulista, e não só paulista, do Brasil inteiro, quando deu a martelada e vendeu a joia da coroa de São Paulo, a Sabesp. A Sabesp. Ele ficou até conhecido como Tarcísio Martelada, porque leiloou o principal patrimônio público de São Paulo. Essa martelada, na verdade, é de um outro leilão, né, de um leilão anterior. O da Sabesp, ele não deu a martelada, talvez tenha ficado envergonhado de vender as águas de São Paulo no momento de crise climática no planeta. Mas por que eu estou falando disso? Imaginem só, Tarcísio de Freitas se apresenta como uma grande novidade da política pelo lado da direita, vendendo a Companhia de Águas. E o que o nosso colega, o Leandro Demore, postou hoje, eu achei um fato da maior relevância. Vocês conhecem um país chamado Inglaterra, berço do capitalismo no século XIX? Olha a notícia que o Leandro Demore nos traz. O Reino Unido privatizou o seu sistema de água para a corporação Thames Water. Thames é do rio Tamisa, né? Thames Water. Esse grupo pagou grandes dividendos aos seus ricos acionistas enquanto despejava 72 bilhões de litros de esgoto na água. Agora, esse grupo privatizado de gestão de águas na região de Londres, mas não só, 16 milhões de pessoas dependem desse grupo, bom, está falindo e terá que ser resgatado pelo governo. Olha o caminho do que está acontecendo na Inglaterra, berço do capitalismo industrial no século XIX e o império mais importante até a Segunda Guerra Mundial. O Leandro Demore, na verdade, traduz a matéria do Benjamin Norton, que, por sua vez, faz referência a reportagens do Guardian, um dos principais jornais ingleses, que está acompanhando essa história desde o início. Esse grupo, Thames Water, está em dificuldade e foi colocado debaixo de medidas especiais pela Agência das Águas lá da Inglaterra, por vários motivos. Não tratar direito a água, despejar mais esgoto do que deveria, distribuir mais dividendos para os seus acionistas privados, conhecem essa história na Petrobras? Do que cuidar da atividade fim, que é água e esgoto. E agora, para completar o pacote, está sem dinheiro para manter o serviço funcionando e quer enfiar a mão no bolso do contribuinte inglês. O governo diz não pode aumentar, eles queriam aumentar significativamente a conta d'água para cobrir esse rombo. O governo inglês colocou o grupo, que é privado, repito, águas privatizadas na Inglaterra. Deu tudo errado. O governo inglês colocou debaixo de medidas especiais, special measures, e pode nacionalizar a empresa. Essa seria a medida final. Se um projeto, uma promessa de saneamento das contas não for colocada em prática, a empresa pode ser estatizada de volta, ser resgatada com dinheiro público. Isso está acontecendo agora na Inglaterra. Bom, essa é a receita da turma. Tarcísio, Bolsonaro, Paulo Guedes, Campos Neto, todos esses jogam esse jogo aqui, que era o jogo do Partido Conservador da Inglaterra, os herdeiros da Margaret Thatcher. Privatiza tudo que melhora. Só que deu tudo errado, vem dando tudo errado desde a crise de 2008. Há um grande mal-estar na sociedade inglesa e agora o governo trabalhista cogita, por necessidade, estatizar de volta a Companhia de Águas. A gente tem que falar disso porque o Tarcísio se apresenta como novidade. Ele seria o candidato dessa direita ultraliberal e está se movimentando bastante. Convidou Campos Neto para jantar, aparece para apoiar o Bolsonaro, ataca o Alexandre de Moraes quando sai a matéria da Folha que não provava nada, mas ele aproveitou para tirar uma lasquinha. Então ele está se posicionando na pista. Com esse programa, privatizar tudo, entregar, vender água, vender tudo. Se o Tarcísio de Freitas ganha no Brasil, ele faz o serviço que o Bolsonaro e o Guedes não fizeram por incompetência. Mas o programa dele é esse. Vende tudo. Depois a gente vê, lá para frente se precisar. Porque é assim que age essa turma.
privatiza, faz negócio, se mostra útil para a burguesia. E se tudo der errado? Ah, se tudo der errado, o Estado paga a conta. É assim. Está sendo assim na Inglaterra e pode crer que vai ser assim se essa turma voltar ao poder. Bolsonaro e Paulo Guedes não conseguiram, por incompetência e porque houve a pandemia no meio do caminho, né? Mas será que o Tarcísio vai mesmo ser o candidato da ultradireita? O Chico Sá foi dos primeiros a dizer, ó, já está escolhido, nunca vi com tanta antecedência, mas já está escolhido pela burguesia. Eu diria, Chico, que se depender da burguesia tradicional, da elite brasileira, ele vai ser o candidato, porque ele gera menos atrito, ele não é tão brutamontes como o Bolsonaro e faz o programa que eles querem de maneira até mais acelerada. Então, se depender da elite brasileira, sim. Agora, se depender dos profissionais da política, e aí a gente volta ao personagem que está sempre nos bastidores, o Kassab gostaria que ele esperasse até 2030. Acha que é exagerado, assodado e que não vai dar certo ele concorrer contra o Lula em 2026. Mas o nome está colocado na pista. Ele vai se apresentando como preferido, mesmo que chegue em 2026 e avalie o quadro e fale, ah, não, contra o Lula melhor não, saio a governador e tento em 2030, quase como um candidato natural da direita brasileira. E quais outros nomes estão colocados aí na pista? O próprio Campos Neto, eu não digo para presidente, mas para compor uma chapa. Ou por que vocês acham que o Campos Neto foi naquele jantar lá no Palácio, né, Gabi? Que a gente falou tanto dele semanas atrás. Depois ele se desculpou, disse que não foi bem isso, que nunca disse que seria ministro da Fazenda do Tarcísio. Mas o Campos Neto é outro que está se colocando aí na pista, Chico. Aconteceram duas coisas de ontem para hoje. Ele deu uma longuíssima entrevista a Miriam Leitão no jornal O Globo. 2 páginas. E aí, eu adoro quando tem essas manchetes na negativa. Campos Neto, não quero estar no mundo público. Provavelmente vou fazer algo que mistura tecnologia e finanças, já projetando o futuro. Ou seja, vai fazer uma bet. Será que ele vai criar uma bet? Mas é engraçado porque quando o cara diz assim, não vou ser candidato, normalmente vai. O técnico não vai ser demitido, cai na semana seguinte. Não vou entrar para o mundo da política. Já entrou, meu filho, fazendo reunião com o Tarcísio e outras. Aliás, a Miriam Leitão pergunta tudo que deveria ser perguntado para ele. A entrevista é boa, viu, gente? A entrevista é boa. Entrevista boa, bem feita, tanto na economia quanto na política. Ele diz, não, veja bem, aquilo ali não teve uma conotação política, não deveria ter. E ele fala da camisa. Ela pergunta, mas você foi votar de camisa amarela em 2022? Você vestiu a camisa do bolsonarismo? E ele diz, hoje eu faria diferente, mas aqui está muito polarizado o Brasil e tal. Aliás, há algo bem curioso, Chico, Gabi, a nossa equipe foi buscar a imagem da camisa amarela. Sim. Do Campos Neto votando, que a gente viu, né, Gabi? Em 2022. Houve uma espécie de limpeza do Google, ou a gente não conseguiu procurar direito, mas sumiu a imagem. Olha, segui tentando aqui, não acho mais uma camisa que eu cheguei a postar algumas vezes já, porque é muito emblemático. Então, um desafio para a nossa comunidade CL, para o nosso chat aqui, vamos tentar encontrar uma foto do Campos Neto com essa camisa amarela. Sumiu. Me parece até a música, né? A música. Sumiu do Google. Mas a nossa memória não vai esquecer, né? Não, está na nossa memória, mas vamos peço à nossa audiência tentar encontrar Campos Neto vestido de verde e amarelo. Vestido de bolsonarista. Bolsonarista. De patriota golpista bolsonarista. Desapareceu. Sumiu a imagem, gente. Então, se alguém achar, manda aqui pra gente no chat, né? O link da foto, o Campos Neto de camisa amarela votando, porque parece a música. A camisa amarela botou fogo nela, né? Acabou o carnaval, é a música. Assis Valente. Assis Valente. A camisa amarela botou fogo nela. Acho que ele botou fogo na camisa amarela para ninguém mais ver. Simbolicamente foi isso. E aí está dizendo o seguinte, ele falou para Miriam Leitão e hoje participou de um evento, adivinha de quem? Adivinha de quem? Do BTG. Vai gostar do BTG assim, né? Ele pode virar sócio oficialmente do BTG, talvez, quando sair do Banco Central. Foi lá participar do evento do BTG e aí disse no evento, eu espero que o meu sucessor no Banco Central não seja julgado pela camisa que veste. O problema não é a camisa, pode até ser elegante, o problema é o símbolo, o que significava a camisa. E o Campos Neto sabe disso, que ele não é burro, né? Então, espero que não seja julgado. Ele está querendo dizer que vai entrar alguém mais ligado ao PT,
Só que eu não sei se vão achar alguma camisa vermelha, o presidente do Banco Central novo vestindo uma camisa vermelha do Lula, do PT, né? O do Campos Neto a gente tem. E olha, ele foi o primeiro presidente do que se considerou Banco Central independente. Independente do voto, mas dependente do mercado, vinculado ao mercado. E sobre isso, uma outra jornalista que eu respeito muito, a Helena Chagas, fez um post que eu achei preciso, analisando o comportamento do Campos Neto, como a mídia vem tratando disso. Ela disse, sem reparos ao Globo por entrevistar Campos Neto. Está no papel, aliás, foi uma bela entrevista. Mas é espantoso o silêncio do establishment e de boa parte da mídia diante do escândalo que é ver a autoridade monetária do país dar uma entrevista absolutamente politizada. Ao lembrar a camisa verde e amarela com a qual foi votar, dizendo não esperar que o seu sucessor seja julgado por atos como esse, Campos Neto lembra os navegantes que é bolsonarista mesmo, só mesmo e daí. Mais do que isso, passa a ideia de que está no jogo político, por isso que eu destaquei aqui, que a manchete pode ser na negativa, mas o que interessa é o ato. 2 páginas do Globo, ele falando sobre política, economia, dizendo não vou me lançar, mas está se lançando. Ele se lança na negativa. E é essa a leitura da Helena Chagas. Passa a ideia de que está no jogo político e que podem não ser infundadas as suspeitas de que tem a pretensão de ser o candidato da direita em 2026. Por isso que eu falei, tem o Tarcísio na pista e tem o Campos Neto. Talvez seja demais para ele, mas ele se coloca. No caso bastante provável de Tarcísio de Freitas optar por tentar a reeleição em São Paulo. Então a Helena tem a mesma avaliação que eu. É mais provável que o Tarcísio tente a reeleição em São Paulo e aí vai sobrar uma vaga porque o Bolsonaro está inelegível. Percebendo que Lula oficial poderá antecipar a nomeação de Galípolo, ele resolveu antecipar o gran finale de sua gestão que atrasou o crescimento do Brasil. E mesmo assim a gente vai crescer quase 3% esse ano, vocês vão ver. Então é isso. Tarcísio e Campos Neto fazendo tabelinha, os dois ainda amarrados à figura mãe da extrema-direita, que é o Jair Bolsonaro. E aí eu trago a movimentação de um terceiro elemento, porque nós temos Tarcísio se apresentando, mas avaliando se vai ou não vai. Campos Neto dizendo que não vai, mas com toda a aparência de que vai para o mundo político. E o terceiro é o Bolsonaro, que está inelegível, mas continua super presente. Hoje, o Eduardo, filho do Bolsonaro, fez uma postagem que a gente tem que avaliar com cuidado. É importante a gente ler o que ele disse aqui na entrelinha, nas entrelinhas. Eduardo Bolsonaro, chegou a hora. Tivemos a inteligência emocional para aguardar por este momento de fazer justiça. Eles aguardaram a hora certa de fazer justiça. Não foi fácil e não será, mas falta pouco. Temos o nosso encontro marcado dia 7 de setembro, 2 horas, na Avenida Paulista. Te vejo lá. Então, o que eu acho que está aqui na entrelinha, tivemos a inteligência para aguardar por este momento. Eles estão aguardando a hora certa, estavam aguardando a hora certa de dar o bote em cima do Alexandre de Moraes. É isso que ele está dizendo na entrelinha. Portanto, mais uma vez, a matéria da Folha, do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião, com todo respeito aos dois jornalistas, faz parte desta operação. Eles aguardaram, pegaram a munição, guardaram debaixo do braço e soltaram a munição para alimentar o 7 de setembro. É isso. Tivemos a inteligência de aguardar. Será que eles guardaram por quanto tempo a troca de mensagens? Quem é que obteve? Quem é que entregou? Daqui a pouco nós vamos falar disso. Aliás, eu queria anunciar aqui... Mas é a matéria que reacende, que bota no jogo contra o Xandão de novo. Sem essa matéria não haveria convocação do 7 de setembro. Não. Então, a matéria da Folha faz parte dessa operação. O ICL Notícias, esse jornalista aqui, tem acompanhado de perto, mostrei aqui os boletins de ocorrência, mostrando que o telefone de um dos assessores do Alexandre de Moraes ficou em mãos da polícia do Tarcísio, de São Paulo, durante 6 dias, quando esse assessor foi preso na Grande São Paulo. Será que foi a polícia que entregou para o bolsonarismo a munição que eles tiveram a inteligência emocional de guardar para usar na hora certa? Eles acham que é a hora certa. Tem gente achando que não, que foi o próprio, um dos assessores, esse que foi preso, que teria passado esse conteúdo adiante. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso e eu estou em contato com esse personagem, o Eduardo Tagliaferro. Ele, por enquanto, não quer dar entrevista em on, viu, Gabi e Chico? Mas eu estou em contato, conversei com ele, nós vamos mostrar daqui a pouco. Tem matéria pipocando aí
tentando tirar da Polícia de São Paulo a responsabilidade por isso. Mas fica difícil tirar. Foram 6 dias, 2 delegacias, esteve em Caieiras e depois em Franco da Rocha. Pediram o celular dele um dia depois que ele saiu, quando atentaram que o personagem era importante. É difícil tirar a suspeita sobre o governo de São Paulo, que manda na polícia do estado de São Paulo. Eu vejo muito o dedo da polícia de São Paulo, portanto, do governo Tarcísio, nessa operação. Exatamente. E eu queria aqui só relembrar, então, a nossa matéria, minha matéria, no site serienoticias.com.br. Também trouxemos aqui ao vivo, no N2, Polícia de São Paulo ficou 6 dias com o celular de assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro. Ele aparece lá nas mensagens, conversando, falando. A Carla Zambelli foi avisada da ocorrência enquanto ele ainda estava na delegacia. Eu não estou dizendo que foi a Carla Zambelli que passou. A Polícia Civil? Pode ser. Tem que ser apurado. Agora, já tem várias matérias saindo para tentar apontar para o próprio Eduardo Tagliaferro. Eu conversei com ele, ele negou, claro. Ele negou, ele disse, não fui eu. Essas matérias que estão saindo têm o objetivo de livrar a cara da polícia. Ele está certíssimo, ele está certíssimo. Nós temos que apurar melhor, ver, né? Eu aguardaria mais um pouco, mas eu posso trazer aqui a fala em off, né? Porque ele não quis dar a declaração, não quis gravar a entrevista, mas ele me garantiu, olha, estão querendo livrar a cara da polícia e eu vou provar que eles estão errados. É isso. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre isso. Essa movimentação da extrema-direita é importante porque nós estamos na véspera da eleição municipal e das eleições em que o Trump está jogando todas as cartadas lá nos Estados Unidos e a extrema-direita está jogando aqui, fazendo uma prévia do que pode ser 2026. Gabi, vamos seguir nessa avaliação aí aqui no nosso ICL segunda edição. Né? Muito bom que você trouxe, porque está ficando muito barato para a Polícia de São Paulo e para o governo do Estado de São Paulo, que, óbvio, manda na polícia, essa história. É uma história que ela não é pequena porque ela vai reacender toda aquela presepada de 7 de setembro, toda aquela presepada de camisa verde e amarela na rua mais uma vez, toda aquela presepada de tentar atacar de novo o Supremo Tribunal Federal, atacar o Alexandre de Moraes, como vê-se na intenção do Eduardo Bolsonaro. Então, esse vazamento que teria dado na matéria da Folha, ele é muito significativo para a história. Ele altera muito o cenário que a gente estava, de certa forma, tranquilo, sem aquela presepada, mais uma vez, de bolsonarismo na rua contra o STF, aquele golpismo à solta e permanente. A camisa amarela que o Campos Neto fez desaparecer do Google vai reaparecer no 7 de setembro, mais uma vez atacando as instituições, sendo usada para atacar o Alexandre de Moraes e o STF, Gabi. O que virou o nosso 7 de setembro, né, gente? Já desde, acho que o momento mais grave do 7 de setembro foi aquele de 2021, quando o Bolsonaro subiu o palanque, subiu no caminhão de som para xingar o Alexandre de Moraes, para desafiar o Supremo Tribunal Federal, e a partir dali, acho que nunca mais a gente teve um 7 de setembro como costumava ser antes, né? Sempre foi muito militarizado, claro. Olha a imagem aí, Gabi, mas, do 7 de setembro. Olha só, mas isso, né, de desafio direto às instituições, de ataque às instituições, foi um efeito do governo Bolsonaro, do bolsonarismo, lógico, né? Olha a imagem, Gabi, você citou muito bem, trouxe de volta aqueles cartazes, Supremo é o povo, era o lema deles ali. Infelizmente, eu estava cobrindo o evento. Ainda não pelo ICL, 7 de setembro, ainda não pelo ICL. Mas agora a gente vai ter mais um ato que está sendo convocado pelo Eduardo Bolsonaro e ele quer, talvez, um repeteco. Aí eu também fico curiosa para saber como vai ser, porque o Jair Bolsonaro disse que vai, né? Ele já confirmou presença. Abelha, pelo menos abelha, né? Será que São Paulo tem abelha? Já que as instituições não dão conta, abelhas resolvem. Resolve um pouco. Mas independentemente que tenha meia dúzia de pessoas, como tem sido os atos com Bolsonaro, têm sido muito esvaziados. Que tenha meia dúzia de pessoas, ou 500 pessoas, ou 100. O pior é que ela traz essa provocação institucional ao STF. Mas ele vai levar o porta-voz dele, né, no 7 de setembro agora, na Paulista, que é o Silas Malafaia. Vai estar lá mais uma vez. O Silas Malafaia provavelmente vai dizer o que o Bolsonaro não pode dizer. E será? O Tarcísio vai de novo? Vai o prefeito de São Paulo, que está aliado com ele nas eleições?
Vai o Pablo Tudo Marçal? isso Quem vai, são né? perguntas importantes. O certo é que é uma desgraça para o país, né? Essa volta dessa provocação ao STF, aquele golpismo, aquela ideia de 64 de novo. Não é bom para ninguém. Eu estou curioso porque 7 de setembro de 2021, Bolsonaro, no poder, ameaçou, falou diabo sobre Alexandre de Moraes, disse que não cumpriria mais ordem do Supremo. Passadas 24 horas, ele estava ligando para o Temer e pedindo, me ajuda aqui, que os caras vão querer me prender. E aí entrou o Michel Temer para fazer ali a conversa e evitar que a crise se agravasse. No começo deste ano, o bolsonarismo voltou à rua e levou até que um número razoável de pessoas para a Avenida Paulista. Eu fui lá cobrir agora já pelo ICL, Gabi, acompanhei ali de perto. Silas Malafaia foi o porta-voz. Muitos políticos de fora de São Paulo também foram. O Caiado, se não me engano, esteve lá. Enfim, alguns políticos. Dessa vez, será que vão? Será que o Tarcísio vai num ato que é contra o Alexandre de Moraes, que é para pedir a cabeça do Alexandre de Moraes? Será que o Ricardo Nunes vai, no meio da campanha, se colocar contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu só acho que, você falou que o Bolsonaro tem levado pouca gente no Nordeste, mas eu acho que em São Paulo vai levar mais gente. Eu acho que o 7 de setembro vai ter gente na rua. Não tanto como em 2021, mas vai levar gente. O próprio ato no Rio foi um pouco esvaziado, em Copacabana, depois desse ato de São Paulo. Sim, foi no primeiro semestre, né? Também não conseguiu aquela comoção toda. Então, mesma de antes, né? Porque claro que a de antes era muito maior, né, Chico? Exato. Mas o grave, Gabi, é que vai ter. Claro. Vai ter por quê? Vai ter porque o vazamento, sei lá, da Polícia de São Paulo, vamos saber, acabou ressuscitando toda essa história de atacar de novo o STF, atacar o Alexandre de Moraes, bagunçar o país, né? Bagunça geral de novo. Não seria nada adequado para esse momento, né? É isso que preocupa, né? Porque desperta essas comoções, né? Que a extrema-direita, de ataques. E a gente sabe que quando alguém, né, uma figura que tem um poder, se coloca assim, de cima para baixo com as pessoas, ela fomenta tudo aquilo de novo, o ódio. Não que já não esteja... Tumultua a própria eleição, exato, a campanha eleitoral. Não que já não esteja aflorado. Está, né, Chico? Mas pode piorar ainda mais. Assim como piorou naquele contexto que o Bolsonaro foi para lá, atacou Alexandre de Moraes, aí pede impeachment, né, que é um negócio que tem sido muito forte desde que saiu essa matéria na Folha também. Ô, Gabi, pessoal aqui, desculpa, eu vou mudar de assunto rapidinho, mas a gente já volta. Tá perguntando aqui, como é que eu posto no Twitter a foto que a gente pediu, que é o Campos Neto votando de camisa amarela? Acharam? Então, posta no Twitter e marca, por favor, quem viu, quem achou a foto, posta no Twitter e marca @ICL Notícias e @RViana, o meu Viana com 2 N's. Boa. Tá? E aí a gente vai olhar e vai trazer aqui para colocar no ar, porque no Google deu uma sumida. O Campos Neto sumiu com a camisa amarela bolsonarista, mas certamente os bolsonaristas, o gado tradicional, vai vestir a camisa amarela nesse 7 de setembro, Gabi. Era isso. Muito bem. Então vamos aguardar aí, gente. Estamos de olho aqui. Todo mundo mobilizado aqui no nosso chat, né, comentando essa história. A gente vai chamar daqui a pouquinho o Guilherme Amado. Agora há pouco a gente estava comentando, né, na abertura do programa, Rodrigo e Chico, sobre a guerra das emendas PIX, né, entre Supremo, Congresso. Hoje parece, pelo menos até o momento, que essa história chegou ao fim, porque aconteceu uma reunião com um grande acordo com o Supremo, com tudo dessa vez, né? Com o Supremo, com tudo, inclusive pagando o almoço. Quem pagando pagou o almoço da turma foi o Supremo, então... Foi o Supremo que chegou a esse acordo. Não sei qual foi o cardápio da comida, mas foi o Supremo que pagou. Olha, pelo menos o nome, o santo batismo do deputado ali, no pedaço de papel, dizendo para onde vai o dinheiro e quem mandou, já é um avanço para o que a gente tinha, que era uma esculhambação. Era pior do que nos anões, no escândalo dos anões do orçamento. Nossa, Chico, no 1993, 94, por aí. Sabe, que era uma esculhambação total, que foi um dos maiores escândalos com orçamento que já se teve no Brasil. Tá lá, o Arthur Lira mandando para Alagoas, tal, para a cidade do pai dele, que é o Benedito Lira, que manda lá em Alagoas. Mas está lá o nome, não é mais escondido.
Pelo menos isso. Agora, é um assinte, assim, um absurdo, que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, tenha que entrar em campo e dizer, assim não pode, para com isso, não pode usar o dinheiro como se fosse dinheiro privado, que você manda uma graninha lá para o seu sobrinho que mora não sei aonde, para sua filha que mora na outra cidade, não pode. Isso é dinheiro público, é gestão do orçamento, tem que ter regra. Além da questão de corrupção, vamos dizer que nem seja corrupção, que em muitos casos não seja, é só o clientelismo. Vamos supor que seja só o clientelismo. Ainda assim, é uma completa deturpação do que seja a gestão do orçamento, que deve ser feito pelo executivo, que daí está o nome. O executivo que executa, que diz como é que vai gastar o dinheiro e que dá certo sentido para os programas, porque senão fica tudo pulverizado, 500 pessoas, 513, cada um querendo mandar o dinheiro para um canto e perde-se a estruturação dos programas sociais, econômicos e tal. Então é por isso que tem que ser centrado no poder executivo. Claro, pode abrir para que os parlamentares façam sugestões aqui e ali, mas não pode ser num volume tão grande e não pode ser muito menos, aí sim, dessa forma, sem a gente saber para onde que vai o dinheiro, para que a gente possa cobrar. Por que você mandou essa grana aqui? Para cobrir a quadra de futebol, porque tem isso, cobrir a quadra de futebol da escola no interior de Minas. Ah, porque é uma demanda lá da tá bom, é justo, vamos lá. Mas será que custava tanto assim? Precisava de tanto dinheiro? Aí você pode, né, fiscalizar. Do jeito que estava, você não fiscaliza nada, Gabi. Era assim, o Deus dará. E é muito grave isso, porque as emendas parlamentares, elas representam boa parte do orçamento do Executivo, né? Uma boa parte ali de como o dinheiro é usado, prioridade, tudo vai para as emendas. Então, no fim das contas, se sentou lá os três poderes, né, esses representantes decidiram nessa reunião e aí eles elaboraram uma nota conjunta que quem divulgou foi o STF, comunicando essa solução, que as emendas PIX vão ser mantidas, só que elas vão precisar de mais transparência. E eles publicaram uma nota, você está vendo aí na sua tela, você que está nos acompanhando em vídeo, no site do Supremo Tribunal Federal. E depois de suspender essas emendas, que inclusive foi votação unânime, né, que isso aconteceu, eles sentaram, esses representantes todos, com o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco para propor esse acordo, que são os presidentes da Câmara e do Senado. Aí, em resumo, né, o Congresso, o que o Congresso, né, o que acontece? Eles estão perdendo grande parte da liberdade que eles tinham para destinar essas verbas. Mas agora não vai ser mais isso de essa festa da uva, né? Ou na casa da mãe Joana, como você disse. Eu acredito que só na prática, quando começar de novo a distribuição, a gente vai saber, estão cumprindo ou não estão cumprindo. E outra curiosidade minha, talvez o Guilherme Amado saiba responder, que ele vem logo mais aqui, né? O Lira retira o pacote de vingança que ele armou, que é aquela pauta de votação contra o Supremo que ele tinha armado. Ele retira depois do acordo? Boa pergunta. Isso porque o cara promove uma... Porque daí vai ficar claro que era uma vingança. Faz o acordo e ele retira. Né? É isso? Era só uma vingança? Retira o pacote da vingança, né? O veneno todo que ele soltou ali, não sei. O Cacai até fez uma distinção. No pacote da vingança do Arthur Lira, havia duas sugestões bem diferenciadas. Uma é para você ter regras para as decisões monocráticas individuais dos ministros do Supremo. Os juristas acham que tem que ter essa regra. Então, sei lá, o Flávio Dino, Gilmar Mendes, Toffoli, tomam uma decisão sozinho? Pode, em alguns casos, até deve, mas tem que ter uma regra de tempo e em que ocasiões que isso pode ocorrer e quanto tempo que o plenário tem que dar ou não a sua chancela. Senão o ministro sozinho decide tudo, né? Então isso é uma regra que, ok, o Congresso pode até decidir e tal. A outra que era absurda era o Congresso quer aprovar uma regra para que ele possa ser revisor das decisões do Supremo. Mas o Supremo é o guardião da Constituição, segundo a Constituição, não é o Congresso, Chico. Então, esta segunda, sim, é um pacote de vingança, um absurdo, que geraria uma crise entre os poderes. Vamos ver se ele retira ou não. Se ele retira ou não. E tem que lembrar que essa decisão do Flávio Dino, ele deu a canetada sozinho, logo depois ele mesmo já colocou em votação no plenário. E foi 11-0. Então...
Você sabe que o Flávio Dino é um bom jurista, sabe fazer política. Lógico. Ele não claro. ia para um enfrentamento desse se não tivesse conversado, não sei se com os 11, mas pelo menos com os 6 ou 7 ministros. Aliás, Garantir. vamos dar uma olhada na foto em quem tava lá, pra gente ter uma ideia do Boa, tamanho. boa. É uma foto pesada, né, Gabi? É, o sofazão. Põe aí, Gabi. Põe aí na tela, Gabi. Bom, a gente viu aí, né, que tem alguns que estão de costas também e tal. Mas dá pra ver ali que na pontinha do lado direito tá o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Dá pra ver depois ali que vem o Pacheco, na esquerda, logo na sequência. Presidente do Senado, depois o presidente da Câmara, o Arthur Lira. E aí, além deles, também participaram o ministro da Casa Civil, Rui Costa, procurador-geral da República, o Paulo Gonet também estava lá. O Gonet lá no fundo. Né? Ele estava também, sabe quem também estava? O Jorge Messias, o advogado-geral da União, também E os outros estava. ministros do Supremo, olha ali, no sentido anti-horário que você ia descrevendo. Tem o Depois a gente Alexandre de Moraes, que está meio escondidinho, né? Tá, mas no sentido, depois do Lira, tem Fachin, Carmen Lúcia, Isso. Fux. Do lado do Fux eu não consigo enxergar quem que era. Ah, mas tem outras fotos tem outras também fotos, mostrando. então Ó, o pronto. Faquinha A ali nossa- também, então- Dias Toffoli, Cristiano Zanin, tava a turma toda lá. O Cássio com K, É a Cássio mesa Nunes dos poderes, Marques também. A gente fala sentaram na mesa, na verdade não é na mesa, mas tem a mesinha de centro. Mas estava uma grande mesa redonda, Uma né? grande mesa redonda. Ó, Não o igual a Toffoli- nossa aqui, né? Um pouco mais poderosa. Rui talvez. Costa e o Messias. Pelo executivo eram os dois, né? Rui É. Costa e o Messias, pelo poder executivo. Exatamente. Vamos chamar o Guilherme Amado para conversar Xandão com a gente? mirando ali ao longe, ó, Xandão de olho na Isso, moçada. ele estava ali meio no cantinho, né? O Xandão. Sentado com o terrivelmente evangélico ali, ó. Olha só. Aparentemente um clima clima bacana, né? Guilherme Amado, boa noite para você. Olha só, já Guilherme Amado vai trazer toda a história envolvendo essa reunião, obviamente, né? Ele que é o rei da apuração, chega mais. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, nossa audiência. Foi uma vitória que eu digo o seguinte, tem que ser esperar para a gente ver se ela realmente vai acontecer. Porque vamos lembrar que em dezembro de 2022 a promessa era por transparência também. E Verdade. eles não cumpriram, né? Então, assim, só vai ter sido uma vitória do STF se o Congresso realmente der transparência às emendas, porque havia uma ordem para eles fazerem isso e eles ignoraram, eles não deram transparência. Então, agora pode ser a coisa diferente porque houve uma proibição das emendas? Pode, mas a gente só pode ter certeza de que foi realmente uma mudança depois que eles cumprirem. Agora, você acha que se for do jeito que foi aprovado, quem é que pode sair com um ar assim de vitorioso, se é que foi um? O Arthur Lira, pelo Legislativo, o Judiciário, porque botou limite, o Executivo, porque vai ter um pouco mais de tranquilidade para executar o orçamento. Qual o balanço que você faz se for cumprido o acordo entre os três poderes, Guilherme? Acho que o STF, Rodrigo, sem dúvida, e na figura do Flávio Dino, que foi o que teve coragem de enfrentar o problema. Né? Ele é o mais recente ministro e ele enfrentou e aparentemente, né, resolveu um problema que não estava conseguindo resolver. Né? Primeiro, teve peito de bloquear as emendas. Né? Claramente, eu vi que você estava comentando agora há pouco, concordo com você, claramente foi costurado antes. Talvez ele não tenha costurado 11-0, mas ele certamente, para peitar de bloquear as emendas, ele sabia que o plenário teria maioria para manter. Ele não sairia derrotado logo de cara numa coisa dessa importância. Importante. E sai como vitorioso do cara que conseguiu dar um norte para isso. Achei importante a avaliação do Guilherme Amado, assim, de pronto. Eu achei que ele ia falar, veja, um pouco cada um. Não, Flávio Dino é o grande vencedor. Mas é o grande vencedor. Mas você tinha uma pergunta também, né? Curiosidade, Amado, você acha que isso vai interferir na sucessão do Arthur Lira? Enfraquece na escolha do novo presidente da Câmara? Já que ele não tem essa bala toda para dizer, olha, você vai ter tanto de emenda e você vai mandar para onde você quiser. O dinheiro é seu. Agora não. Agora o cara pode até mandar, mas vai ter que justificar, ter que colocar o Estado, o CEP, o endereço, o sobrenome de quem vai receber na outra ponta. Olha, eu não sei te dizer, Chico. Eu acho que talvez seja prematuro para a gente ver isso. O que pode mudar é se o parlamentar, na ponta, ele tiver
no fim do semestre, né, daqui até o fim do ano, ele tiver menos emenda, ele tiver, na prática, com menos dinheiro. Certamente vai dar mais trabalho, né? E vai, se for cumprida, essa regra, ela vai evitar, ou vai pelo menos criar mais obstáculos para a corrupção, né? Acabar com a corrupção, a gente sabe que o que não dá é inexequível isso. Acabar completamente com a corrupção não acaba. Mas cria dificuldade. Só de você dizer quem é o deputado, o senador atrelado a cada emenda, né? E criar, a gente fala, parece que é uma coisa fica até ridículo da gente falar, porque o que está se pedindo de transparência é o básico do básico do básico, né? É você dizer exatamente qual é o projeto, qual é dar prioridade a obras que estão em andamento, criar um mínimo de regramento para o dinheiro no bolso de alguém, né? O cara que é bem intencionado, se ele no final do semestre ele tiver menos emenda sendo executada, aí é capaz de ele falar, o Lira não teve força para torear o Supremo. Agora, se conseguir, se der certo, e ele conseguir ter o mesmo volume de emendas, não acho que afete, não. Eu queria também, Amado, a nossa equipe aqui estava repercutindo essa história, né? Tentando entender com fontes do meio jurídico, para entender o que vai acontecer agora, se foi uma evolução ou não foi. O que entenderam é que até agora foi uma evolução enorme e por 3 motivos principais, né? Principalmente por conta dessa impositividade absoluta das emendas. Então, a gente deve ter um critério técnico para definir o que né, é necessário. Aí eu queria entender melhor com você, até porque você acompanha essa história já há bastante tempo, quem é que vai fazer esse monitoramento, né, até para todo mundo que está nos acompanhando entender os outros motivos importantes também da gente ter tido esse acordo agora, é porque as emendas de comissão teriam, né, e bancada vão ter que seguir essas prioridades de municípios também, então é uma necessidade de fato, né, não é porque o município X precisa, por que ele precisa? Então, precisa se apresentar essas necessidades para que as cidades recebam essas emendas. E também porque agora, um outro ponto que levantaram aqui nessas conversas com a nossa equipe são uma sintonia maior com o arcabouço fiscal. Então, as emendas estão mais dialogando, vamos dizer assim, com o nosso arcabouço fiscal e do jeito que elas estavam ameaçando o orçamento, né? Progressivamente estavam comprometendo cada vez mais. Então, eu queria ouvir a sua análise em relação a isso e principalmente entender como é que vai ser essa avaliação, né? Como é que vai se dar todo esse jogo político agora que vem a partir daí? Pelo que foi divulgado, Gabi, a fiscalização vai ficar a cargo do TCU. Então, o TCU é que vai ter que dizer se as emendas não estão seguindo esse regramento novo. Mas, eu te digo, de cara, a primeira fiscalização que vai acontecer por parte de um dos atores que levou essa mudança a acontecer, os jornalistas, né? Primeiro que a gente não saberia a gravidade do orçamento secreto se não fosse o jornalismo, porque foi uma reportagem do Breno Pires, né? Que denunciou isso. Segundo, na ação, foi a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAD, que apresentou a ação pedindo por transparência, mostrando que estava sendo descumprido um princípio da Constituição, um princípio de transparência, publicidade. E vão ser os jornalistas os primeiros fiscais, né? Primeiro, a primeira emenda a partir quando esse regramento entrar em vigor, que não tiver o nome de um deputado atrelado a ela, já vai ser alvo de reportagem, né? E aí eu imagino que as próprias entidades, né, no caso ou da ABRAD, ou no caso do PSOL, na outra ação, né, sobre as emendas, do PSOL, salvo engano, acho que são emendas de bancada, eu acho, ou as impositivas, eu não me recordo agora. Ou o PSOL vão peticionar novamente no Supremo falando, olha, o Congresso não está cumprindo, né? Eu imagino que vai acontecer dessa maneira. Agora, o Congresso ter ficado sem poder executar essas emendas
foi muito importante, porque eu acho que deu um susto nos caras, mostrou para eles que se continuarem desse jeito, o Supremo pode voltar a bloquear, né? Muito bem. Imagina a abstinência desse povo, hein? Vai Tá todo mundo dar crise de tremendo, né? abstinência. Todo mundo tremendo lá. É da crise de abstinência. Mas achei muito bom o Amado lembrar, né? Principalmente aqui lembrar do trabalho fundamental do Breno Pires de trazer pela primeira vez essa história à tona. sim. E foi aí que isso começou a ser discutido e, de fato, foram colocados mais critérios, ainda que com muitos problemas. Foi aí que começaram a se colocar mais transparências, né? E em busca disso, e agora a gente teve os 3 poderes sentando para ter que decidir a O respeito próprio disso. Breno lembrava hoje em rede social uma coisa muito importante, que estava todo mundo espantado porque a PGR havia mandado para o Supremo casos de investigação dessa farra das emendas. E ele lembrava, olha, faz muito tempo, são quase 4 anos. Agora que chegou, agora que estão chegando os primeiros casos, que acho que são 18, 19 casos no Supremo. Mas faz tempo que ele começou essa história. Oh, sim, são escândalos, né, gente? A gente falou diversas vezes aqui, a cidade mais banguela do mundo, a cidade que mais sutura. A conta não fecha. Então, a gente trouxe aqui, ao longo de todos esses anos, todas essas os outros reportagens. casos, Gabi, mais emblemáticos, se ficaram no meio do caminho, na gaveta do Gilmar Mendes. Isso, Aí eu cito expressamente o caso da robótica de Alagoas, de robótica. que não é segredo. Todo mundo basta dar um Google, sabe que está lá quem é o autor daquelas emendas que foram para Alagoas. Muito bem. Então, a gente vai continuar de olho nessa história, até porque esse é só o primeiro passo, é um passo importante. A gente teve essa nota divulgada hoje, mas a partir daí vamos ver como é que vão ser os critérios, até porque a gente tem eleições municipais chegando aí. Estou rindo porque as pessoas não sabem, mas a nossa coordenação fica pedindo para a gente se ajeitar aqui perante as câmeras. E o Chico é sempre mais para a esquerda. Mais para a esquerda, Chico. Já fui muito para a direita. E eu também. fico pensando mais, e eu sou sempre assim, mais para a direita, Rodrigo, mais para a direita. Olha só, hein? Freud explica. Freud explica Deve ter todas uma as explicações. Eu prefiro quando é mais para a esquerda, mas O já meu fui normalmente tanto é mais para a direita, esquerda do jeito. também. Na verdade, eu sou do centrão. Aqui, né? Excelente. Gente, outro assunto importante da gente tratar aqui, já falamos, inclusive, né, do Roberto Campos Neto rapidinho na abertura, mas ele deu uma declaração nesse evento da BTG Pactual, um evento, né, que normalmente o mercado financeiro está todo lá reunido, a grande Faria Lima está sempre lá reunida, a Haddad também falou, o ministro Fernando Haddad, e hoje o Campos Neto disse que não quer que o sucessor dele, porque vai ter essa mudança no Banco Central em breve, ele disse que ele não quer que o sucessor seja criticado pela cor da camisa que veste. A gente estava falando aqui sobre o Campos Neto ter vestido a camisa verde e amarelo, né, na votação das eleições, e foi ali a grande questão do governo Bolsonaro, de que o Campos Neto era bolsonarista, depois se descobriu que ele estava também em grupo com ministros do governo Bolsonaro, então gerou um grande bafafá, para usar aqui no palavreado, né, popular. Só que o que aconteceu, né? Essa história veio à tona de novo porque ele deu uma entrevista para Miriam Leitão, do jornal Globo, e ele depois repercutiu essa frase, né, num evento dessa BTG Pactual, e é uma referência justamente à camisa que ele usou para votar nas eleições de 2022. Vamos assistir esse trechinho da fala dele para poder conversar a respeito disso. Vamos ver. Que eu espero que o meu sucessor não seja criticado ou não seja julgado pela cor que a camisa que ele veste, ou por se ele foi à festa, ou se ele participou de uma homenagem de um jeito ou de outro, e que ele seja julgado pelas decisões técnicas que ele tomou. Porque eu tenho certeza que quem está no Banco Central, e vocês sabem isso, não tem como não estar perto de governos, de parlamentares, porque você precisa fazer esse trabalho para aprovar seus projetos. Mas você precisa ter a capacidade de diferenciar o que é proximidade e o que é autonomia e independência. E é interessante essa história, Rodrigo, desculpa até te interromper, porque assim, enquanto a gente estava aqui, estava todo mundo mobilizado para tentar encontrar essa foto de 2022. A gente pediu, né, Gabi? Só para o Guilherme entender. A gente pediu na abertura do jornal para que as pessoas achassem. Cadê a foto do Campos Neto votando de camisa amarela? Será que foi uma miragem e não teve foto? Aí qual que é a questão? O William De Luca levantou a possibilidade de ser o famoso efeito Mandela, quando a gente tem uma memória coletiva em relação ao assunto, só que ela não aconteceu. Então, o que está se fazendo? Toda a equipe do ICL mobilizada para tentar encontrar essa fotografia.
As pessoas mandaram foto, a maioria das fotos montagens. Ou charge, tem muita charge. Ou charge também. Mas aí fica uma questão. Não, mas qual que é a O que questão? o próprio Campos Neto fala? Não, ele vestiu a camisa. Gente, deixa eu terminar de falar. É o seguinte. Tá bom. O que Não aconteceu? seria interrompido. Vocês estão emocionados. Eu também fiquei com essa história. É o seguinte, o que parece que aconteceu é que um repórter do Estadão viu o Campos Neto vestido com a camisa verde e amarela, publicaram todos os veículos reportagens a respeito disso, e aí depois o Campos Neto caiu, né? E aí perguntaram, você foi votar mesmo com a camisa verde e amarela? E aí ele se justificou, ou seja, ele confirmou a história. Mas essa foto, aparentemente, realmente não existe. Mas o repórter viu e não fez a foto. Ele não fez a foto, exatamente. Foi um testemunho do jornalista. Poxa, repórter. Será? O Guilherme Amado viu a foto, você lembra, Guilherme? Ou isso também é uma lembrança, assim, que ficou na cabeça da gente? Poxa, mas o repórter, pelo celularzinho. Eu tenho uma foto aqui, tô brincando. Opa, nossa, aí você ia cair por terra completamente com a hipótese do efeito Mandela. Não, mas realmente, a nossa teoria de que fizeram uma limpeza do Google... Como é que você, né? Porque muita gente teria pego essa foto, feito montagem, colocado dentro de outras matérias. Em algum lugar essa foto estaria. Então talvez tenha informação, e ele não nega, porque, enfim, ele foi mesmo votar de camisa amarela, mas a imagem não aparece. Então, Gabi, foi bom. O Ricardo mandou aqui também a origem do nome Efeito Mandela, aqui, ó, dando os créditos de novo. O William De Luca foi o primeiro a falar sobre isso. É a falsa memória que várias pessoas compartilham. Origem do termo que vem de 2010, quando foi constatado que várias pessoas acreditavam que o Nelson Mandela tinha morrido nos anos 80, quando, na verdade, ele estava vivo. Ele só morreu em 2013. E aí teve aquela história de que ele teria morrido dentro da prisão e tudo mais. Por isso que se chama Efeito Mandela, porque veio a partir do Nelson Mandela. Muito bom, muito bom. É isso. Então as pessoas acham que viram. De qualquer maneira, tem além da avaliação, enfim, da foto, da imagem em si, tem a avaliação política dessa entrevista, né? Guilherme, a gente aqui já falou um pouco, talvez fosse importante ouvir o Guilherme Amado sobre isso. A Helena Chagas também, eu coloquei rapidamente aqui a postagem mais cedo. Acho que talvez o Guilherme Amado não tenha visto, seria bom a gente a postagem da Helena Chagas, né, que é uma ex-ministra, foi da SECOM, foi colunista de política há muitos anos, é uma analista política bem experiente. Acho que a gente tem a imagem para colocar aqui na tela. Se o pessoal puder colocar, foi um tweet dela. Ela disse que a entrevista é ótima e tal, o jornal o Globo cumpriu o papel de entrevistar o Campos Neto, é uma notícia, aliás, eu achei boa a entrevista. As perguntas da Miriam são muito boas. A Miriam Leitão perguntou tudo, perguntou da camisa amarela, perguntou da disputa com o Lula, etc, etc, etc. Mas ela questiona outro fato, né, que o Campos Neto não é cobrado por, presidindo o Banco Central independente, que foi aprovado assim, ser super bolsonarista, assumir que vestiu a camisa amarela e falar, eu espero que o próximo não seja cobrado por isso. Então, tem avaliação política a se fazer. E a avaliação também, você acha que ele já se coloca como um ator político, Guilherme? Apesar de negar, a própria manchete na entrevista da Miriam não me vejo na área pública, né? Mas ele está se colocando no debate político e foi jantar com o Tarcísio, etc. Como é que você enxerga a figura do Campos Neto? O que você sabe também sobre isso, né? Rodrigo, eu acho que ele admite ali que ele é uma figura política, né? E ele faz um pouco uma defesa do cargo como um cargo político. E aí tem uma armadilha nessa defesa. Porque é claro que a presidência do Banco Central é um cargo de dimensão política. É claro. Mas você não pode confundir dimensão política com atuação política beneficiar algum lado. A diferença está aí. Você não pode, seja agora o Banco Central autônomo, seja antes, você não pode achar que um presidente do Banco Central vai agir politicamente para beneficiar um lado ou outro. Ele não tem que pensar nisso. Né? E qual é o problema de um presidente do Banco Central que se imiscui no jogo político? Ele coloca as decisões dele em dúvida, né? Então, vai ser ruim também se for o Galípolo, o próximo, se o Galípolo passar a frequentar festa do PT, né? Ou passar a participar de evento do governo. Vai ser ruim também, né? É a mesma coisa. A atuação dele vai parecer que é uma atuação em nome de um lado da história, e não é. Né?
É claro que o presidente do Banco Central ele segue um entendimento que privilegia algo de política econômica, né, de política monetária, é claro. E aí ele pode ser mais à direita, ele pode ser mais à esquerda, ele pode ser mais de centro, enfim. Mas quando o cara vai para a festa de um dos lados do jogo político, ele vota com camisa da seleção, ele está colocando essas decisões dele em xeque. Claro que está. Muito bom. Então, bom, a gente tem aí uma ideia do que está acontecendo agora, né? Como de hábito também, já que a gente está falando aqui do Campos Neto, né? Hoje ele falou em elevar a taxa de juros, se ele julgar necessário. Mais um trecho que a gente tem em vídeo dessa fala que ele deu, declaração nesse evento da BTG Pactual. Vamos assistir. Qual é a mensagem que a gente quer passar? E a mensagem continua sendo muito parecida com a mensagem que a gente passou na ata, né? Que a gente vai fazer o que tiver que fazer, que se precisar subir os juros, vai subir os juros, que a gente decidiu não dar um guidance aberto, a gente não quer fazer um guidance, a gente entende que o Banco Central vai estar data dependent, né? E teve muita volatilidade no meio do caminho, e que a gente precisa atuar, né, com cautela. A gente usou a palavra diligente, que a gente achava até que ia ter um impacto maior do que teve, mas assim, é curioso, porque a gente sempre né, banqueiro central sempre é acusado de ou ser rock demais ou ser dove demais. Como ele é bem humorado. Ontem saiu o Boletim Focus, né, inclusive, com a previsão de inflação em 2024 do mercado para 4,22%. Números foram divulgados pelo Banco Central, né, no Boletim Focus. Quinta alta seguida, Chico Sá. Eu estava lembrando, porque vendo ali a marca BTG e tal, e vocês falando de Banco Central Independente, eu estava lembrando daquele áudio, famoso áudio de 2021, acho que vocês lembram, tem boa memória, veiculado inicialmente pelo 247, em que o CEO aí do BC Independente, o Campos Neto, conversa com o André Esteves. Numa reunião interna para os operadores do BTG, né? Exatamente. Aquele áudio coloca assim, por água abaixo, assim, o conceito de Banco Central Independente para toda a vida, né? Fica-se provado, inclusive, que o André Esteves ditou pontos do que seria um Banco Central Independente. É tão independente que o banqueiro é quem dá os principais pontos de como é que vai ser um BC independente. Sim, ele conta. Tinha o Arthur Lira também na conversa. E ele conta que ele ligava, um ligava para o outro para perguntar, você acha que já chegou numa boa taxa, não chegou na taxa boa? Imagina. Aquele áudio desmantela qualquer ideia e essa coisa de ficar com essa pose lá numa palestra no BTG, pose de transparência total, a gente sabe que não é assim. Então, só queria lembrar daquele áudio que é muito pedagógico. Estava o Arthur Lira também como personagem da conversa, porque o Arthur Lira também o consultava o André Esteves do BTG. Naquele áudio a gente fica tendo ideia, que eu achava que era folclore essa coisa do BTG mandar tanto no Brasil. Mas ali ficou explícito, né, Gabi? E olha, se não apareceu camisa do Campos Neto, não apareceu a foto do Campos Neto com a camisa amarela, nós vamos ter para a história o Campos Neto com o microfone do BTG Pactual em punho. Né? Isso sim, que é uma foto também simbólica. Ok, outros participaram do encontro, foi público, não era esse aqui não era escondido. Isso aí não era escondido, aí tudo bem, né? Mas ajuda a contar uma história, né? Não tem, a foto com a camisa amarela não apareceu, mas para a história tem o Campos Neto empunhando o microfone do BTG Pactual. E, para completar, a nossa colega, você falou do William De Luca, a Débora Maganha, né, a Caju, postou aqui pra gente a matéria da Agência Estado. Ela localizou, a Gabi contou aqui a história. Então, realmente... Muito bom. Olha aqui, ó. Dia 2 de outubro de 2022. Presidente do Banco Central acaba de chegar em Colégio de São Paulo para votar. Por Ricardo Leopoldo. É o repórter da Agência Estado. Bom repórter, Ricardo. Ricardo Leopoldo. O presidente do BC acaba de chegar para votar num colégio acompanhado da sua família, vestido com a camisa da seleção brasileira. Não é possível que não tenha uma foto disso. Não fez a foto, mas tudo bem. Pelo menos fez o Ricardo Leopoldo urgiu o compartilhamento dessa Às vezes, a gente que foi repórter muito tempo de jornal impresso, ficava tão só com a missão de anotar, que achou que tinha... Tem que contar o tumulto às vezes, né, Chico? Difícil. Exato, e tem tantos fotógrafos lá. Eu digo assim, é impossível que esse ato não tenha uma memória
fotográfica. Tem tanta gente numa sessão. Ninguém tirou uma foto do lado dele. Pelo Pois amor é. de Deus. Mas o registro está aqui. Foi da Agência Estado, Ricardo Leopoldo. Obrigado a Débora, que postou a nossa Caju. Débora Maganha, que amanhã estará no Em Detalhes, inclusive para falar sobre essa questão do Banco Central, queda de braço com o governo federal, enfim, como é que vai ser essa sucessão, Galípolo, como é que ele está reagindo. Muito Ela bom. já adiantou para a gente que ele está tentando se adequar ali. Não que ele está tentando se adequar, mas ele está tentando não bater de frente com o dito mercado, né? Com o mercado, porque provavelmente vai ser ele mesmo que vai sentar nessa cadeira. Então vamos ver. Muito né? bom. Quente esses detalhes, hein? Débora sabe de tudo, hein, gente? Eu sei disso. Débora Maganha sabe de tudo. Bom, vamos nessa. Guilherme Amado, fomos informados que Guilherme Amado teve um problema na conexão dele. Ele estava competindo com a internet, né, pelo jeito, e perdeu. Perdeu. Então fica o nosso beijo aqui para o Guilherme Amado, o Gui que volta Beijo aqui pra ele. em breve para participar com a gente, mas não resistiu aqui a treta com a conexão da internet dele. A gente vai continuar conversando sobre outros assuntos importantes aqui, mudando um pouquinho a pauta, né, Rodrigo? Até porque você tem apuração a respeito disso, gente. Aquelas reportagens da Folha de São Paulo, que a gente comentava agora há pouco, né, sobre como isso está se refletindo na queda de braço com o Supremo Tribunal Federal, sobre a conversa do ministro Alexandre de Moraes com 2 assessores dele. Tem, depois dessa história, né, muita matéria já saiu a respeito disso, muita repercussão. E tem uma nova história, depois dessas reportagens, de que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes tem suspeitado que essas mensagens foram vazadas pelo próprio Eduardo Tagliaferro. Calma aí, né? Que essa é uma apuração do jornal O Globo, da Bela Megali. O Eduardo Tagliaferro, para você que não se lembra, é um desses 2 assessores que aparecem na troca de mensagens sobre os procedimentos de investigação que estavam sendo essas investigações encomendadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E a suspeita, segundo a Bela Megali, é de que o Xandão está se baseando na demissão sumária do Eduardo Tagliaferro, que era assessor dele, depois que ele foi preso por violência doméstica, com direito a um disparo de arma de fogo, nessa ocasião. Só que o Tagliaferro nega essa história, né, Rodrigo? Exatamente. E aí você tem informação a respeito disso, não A é? própria matéria da Bela Megali, que conversou com o advogado do Tagliaferro, pelo que eu sei, traz isso. Ele nega. O advogado, lá na matéria, faz o registro e diz que não. O Tagliaferro não vazou estas mensagens. Bom, eu estou em contato com o Eduardo Tagliaferro, desde o dia que nós trouxemos aqui os boletins de ocorrência. O ICL foi o primeiro a dar grande destaque para isso. Eu recebi os boletins de ocorrência em que o celular do Eduardo Tagliaferro é apreendido pela Polícia Civil de São Paulo. Ele é preso no dia 8 de maio de 23. Só que só no dia 9 é que a polícia fala assim, vamos pegar o celular desse cara, porque nós descobrimos que ele é assessor do Xandão. Aí a polícia manda entregar o celular na delegacia. Ele tinha sido preso em Caieiras, o celular foi entregue em Franco da Rocha, é próximo, a mesma seccional. Fica 6 dias com a Polícia Civil, está lá escrito que o celular ficou lacrado. Bom, está escrito lá, mas ficou 6 dias com a polícia. Eles aprenderam para quê? Para trocar a capinha, para guardar numa gaveta, para, assim, trocar aquela proteção de tela? Foi para isso que a polícia apreendeu o celular do Eduardo Tagliaferro? Bom, a matéria da Bela Megali, eu respeito, ótima jornalista, traz apurações importantíssimas, está trazendo isso, que, segundo fontes, o gabinete do Alexandre de Moraes acha que, na verdade, pode ter sido vazado pelo próprio Tagliaferro, porque ele ficou chateado, ficou bravo, porque ele foi demitido sumariamente, depois de ter sido preso por violência doméstica, o que é grave. Bom, estou em contato com o Tagliaferro, ele não quer dar entrevista por enquanto. Estamos em contato com ele. Mas o que ele garante? Ele diz o seguinte, estas matérias têm o objetivo de livrar a cara da Polícia de São Paulo. É o que ele diz. Vamos acompanhar a investigação. Mas não vão conseguir, diz o Eduardo Tagliaferro. Vou provar que não fui eu e mostrar que foram eles que vazaram o conteúdo do celular. É a palavra dele.
Chico, eu acho que a gente tem que esperar, tem que aguardar a investigação, mas que é estranho, a Polícia Civil apreendeu um celular, deixar guardado por 6 dias. A Carla Zambelli foi lá na delegacia, ou disse que mandou gente dela na delegacia, anunciou que tinha sido detido alguém ligado ao Alexandre de Moraes. Aí esse material todo surge na mão de repórteres que cumprem o papel como jornalistas aí de divulgar, mas que está claramente ajudando a chamar as manifestações bolsonaristas de 7 de setembro contra o Alexandre de Moraes. Então, nós temos que aguardar. Eu espero que o Talhaferro... Mas é muito importante essa informação. É importante. É importantíssima. E eu faço questão de lembrar da forma entusiasmada como o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu a informação do conteúdo... Das matérias do Glenn. Das matérias que acusavam o Alexandre de Moraes. Ele disse que era gravíssimo, no primeiro momento, foi um dos primeiros a falar. Então, o Tarcísio tem interesse político direto nessa história. Ele manda nas delegacias, óbvio, como governador. Isso tem que ser muito apurado, porque é uma intervenção política muito pesada. É muito pesado, Chico. E tem uma outra informação, Gabi, também que eu colhi conversando com o Eduardo Talhaferro, com exclusividade aqui para o ICL. Existe a seguinte informação que roda por aí. Nunca mais ninguém da equipe do Alexandre de Moraes falou com ele, as pessoas romperam com ele, ele está isolado, ninguém fala mais com o Eduardo Talhaferro, etc. Não é verdade. Não é verdade. Tem gente, inclusive outros assessores do Alexandre de Moraes, que continuam falando com ele, trocando ideia, conversando. Eu não posso trazer os detalhes aqui porque foi tudo em off. Claro. Mas isso não é verdade. Então, tem ainda gente lá do Alexandre de Moraes que fala com o Talhaferro. Ou gente que integrou a equipe do ministro Alexandre de Moraes. É importante, olha, repito, gosto sempre de falar isso, Gabi, os jornalistas não têm que dizer de onde tiraram a informação. De forma alguma. É garantia do jornalismo o sigilo da fonte. Ótimo, está garantido. Agora, a gente tem o direito de perguntar. Sim, aliás, tem o dever, porque é uma operação política e o governador de São Paulo sai comemorando a matéria e dizendo que é gravíssimo e foi a polícia de São Paulo que apreendeu o celular. É muita coincidência, no mínimo. E a polícia ter ido atrás do celular um dia depois... Também é outro fato alguém coloca a suspeita de que alguém cantou a bola. Ó, é um assessor do Xandão. Pode ter coisa aí. Isso pode ser muito importante. Aí ele manda o cunhado, vai o cunhado no dia seguinte, vai o cunhado na delegacia, entrega o celular e o celular sai devolvido 6 dias depois. Pois é. Então é um fato para a gente continuar acompanhando. Em breve espero trazer mais informações aqui, seja no site serienoticias.com.br, seja aqui ao vivo no N2. Gabi. Muito bem, vamos continuar acompanhando essa história. Agora a gente vai voltar a falar sobre um personagem que eu não gostaria muito, não. Mas, infelizmente, temos que ficar de olho na ascensão da extrema-direita. É um fato, né? Ele está, assim, nos holofotes por conta de um motivo, claro, negativo, porque ele tem causado totalmente nos debates para as eleições municipais de São Paulo, que é o Pablo Marçal, né? O coach Pablo Marçal, não só coach, como também acusado aí de crimes, né? Hoje, Juliana Dalpiva publicou uma reportagem no iclnoticias.com.br, na coluna dela, mostrando que existe realmente uma preocupação no comitê de campanha agora do prefeito Ricardo Nunes, que é oficialmente o candidato à prefeitura de São Paulo pelo bolsonarismo, é o candidato de Bolsonaro, pelo menos oficialmente, só que a campanha dele está preocupada com um possível crescimento do Marçal nas próximas pesquisas, gente. Quinta-feira sai Datafolha. A gente tem que ficar de olho no Datafolha de quinta-feira, porque isso vai dar um termômetro também de como foram as últimas participações nos debates. Muita gente está chamando o Pablo Marçal de novo Bolsonaro, mas o professor Castro Rocha, que está aqui para conversar com a gente, ele tem uma avaliação um pouco diferente de que o Pablo Marçal é um Bolsonaro muito mais radicalizado. Então ele vem aqui agora explicar para a gente essa história. Professor, boa noite, prazer falar contigo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Gabi, igualmente. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Vamos lá pegar o código Pablo Marçal. Boa. Traz aí pra gente. Vamos nessa, professor. Não é Donald Trump, então é pior que Donald Trump. É algo mais Javier Milei. Como é que o senhor está lendo essa figura chamada Pablo Marçal? Vamos lá então, Gabi. Eu tenho uma avaliação muito diferente do que tem circulado na imprensa até agora. E eu creio que é um risco muito grande
aqueles que supõem que o Pablo Marçal é um novo Bolsonaro, ou um Bolsonaro 2.0, isto é, um Jair Messias Bolsonaro que dispensaria um Carlos, porque ele mesmo seria o comandante das suas redes sociais. Rodrigo, Chico, se nós acreditarmos nisso, nós estamos perto do apocalipse, eu explico. O Pablo Marçal, na verdade, representa na política brasileira a irrupção de um fenômeno assustador no mundo todo. É o fenômeno Javier Milei. O que significa o fenômeno Javier Milei? E eu acompanhei o Javier Milei desde muito, porque eu sou muito atento à extrema-direita na América Latina. E há uns 3 anos atrás eu fiz algumas postagens denunciando o Javier Milei, dizendo que o Javier Milei significava não o antissistema ou a antipolítica, ele significava a destruição de qualquer possibilidade de política. Excelentes essas imagens. Veja, é justamente isto. O modelo do Javier Milei, que é o modelo que o Pablo Marçal está introduzindo na eleição majoritária no Brasil, é o modelo de queimar os navios e destruir as pontes. Depois deles, só tem dilúvio, não nada. Deliberadamente, eles querem participar de um jogo eleitoral partindo do princípio de que eles podem desrespeitar todas as regras. E por que eles podem fazê-lo? Porque todos os crimes que eles cometem são crimes da esfera digital. A justiça é analógica. O Pablo Marçal se dá o direito de acusar um candidato de ser cocainômano. Ele faz vários vídeos. Ontem o Pablo Marçal publicou um vídeo contando com um ator do canal Hipócritas que apoiou decididamente o golpe do 8 de janeiro, que foi preso, agora está solto. Ele gravou um vídeo em que o Pablo Marçal faz aparentemente uma paródia. Chico, ele chama a Marta Suplicy de vice de aspirador. Isso tem menos de 24 horas. A Justiça Eleitoral já o havia advertido, ele já havia tido que retirar cortes do seu canal, ele já te dar direito ao bolo de resposta. O que ele faz? Ele ignora e continua cometendo crime. Por quê? Porque, diz ele, a multa é muito pequena, ele pode pagá-la. Então, o que significa de fato, Gabriela, o Pablo Marçal? O Pablo Marçal, para que nós compreendamos o fenômeno Pablo Marçal, eu queria trazer aqui para a nossa discussão uma breve fala de uma entrevista dada no dia 1 de julho, agora, de 2024, pelo Steve Bannon para o New York Times. A gente tem aqui, viu, professor? De voltar à prisão. A gente separou aqui. A gente separou aqui, viu? Se pudesse, eu acho que era bom mostrar, né, Gabriel? Acho que é uma boa. A gente separou esse trecho, professor. Até se o senhor quiser destacar outro, depois pode ficar à vontade, tá? Mas só para explicar o contexto, o Steve Bannon, como disse o professor, ele falou com o New York Times em julho desse ano e disse que o eleitor ainda vai sentir muita falta do Donald Trump, porque os novos políticos da extrema-direita, né, que estão surgindo agora na extrema-direita, são muito mais radicalizados. Daí ele diz o seguinte, nesse trecho que a gente colocou aí na tela: a esquerda histórica está em colapso total. Eles sempre focam no ruído, vamos dizer assim, nunca no sinal. Eles não entendem que o movimento MAGA, que é o Make America Great Again, né, que é o movimento do Donald Trump, à medida que ele ganha força e se desenvolve, ele está se movendo muito mais para a direita do que o próprio presidente Trump. Eles vão olhar para trás com carinho para o Donald Trump, ele diz aqui. Eles vão se perguntar, onde é que está o Trump quando a gente precisa dele? Ou seja, querendo dizer, olha, o negócio vai ficar muito pior, né, professor? É isso. Isso. Gabi, excelente tradução, obrigado. Muito bom, é isso mesmo. Olha, e o final é assustador. Eles perguntarão, quer dizer, os membros da esquerda histórica, onde está o Trump quando nós precisamos dele? E por que alguém precisaria do Bolsonaro ou do Donald Trump quando aparecer um Javier Milei, quando aparecer um Pablo Marçal? Porque eles significam a destruição completa de qualquer possível ponte de diálogo. Na entrevista, o jornalista chamou assim a entrevista. Ele disse assim, minha entrevista perturbadora com Steve Bannon. Logo depois desse momento, ele diz assim para o Bannon, assustado, Gabi, com a radicalidade do que o Bannon está dizendo. Veja, se surgirá alguém muito mais à direita do que Trump e Bolsonaro, quem será, Chico? Então o jornalista pergunta assim para o Bannon, mas, senhor, nesse caso, não haverá possibilidade de diálogo. Sabe qual é a resposta do Bannon? Ele diz assim, who cares? Quem se importa?
Nós não queremos conversar com ninguém, nós queremos destruir os nossos adversários. Vou repetir, o Pablo Marçal não é Jair Bolsonaro 2.0. O Pablo Marçal tem um profundo desprezo pelo Bolsonaro. O Pablo Marçal considera o Bolsonaro um fraco. Para usar um termo que ele usaria, o Pablo Marçal considera o Bolsonaro um frouxo, alguém que, tendo as rédeas do poder, não foi capaz de nele se preservar, que é o que ele pretende, passar 2 anos na Prefeitura de São Paulo para, de imediato, tentar galgar a presidência da República. Então, é bem importante compreender, o Pablo Marçal não é um fenômeno da política, isso é fundamental. O Pablo Marçal é um fenômeno da economia da atenção colonizando a política. No momento em que nós permitirmos que a economia da atenção colonize a política, acabou a sociedade, acabou a possibilidade de polis. Posso falar um pouco, Gabi, sobre a economia da atenção? Por favor, professor. Vamos lá, então, isso é bem importante. Esse é um conceito criado pelo Herbert Simon, em 1971. Ele até ganhou um prêmio Nobel de Economia. Ele foi um economista muito importante, com uma certa vocação de psicólogo social, e que ele fez estudos muito inovadores sobre os processos coletivos de tomada de decisão. E ele mostrou de maneira muito inteligente, muito clara, que as decisões coletivas, mesmo as individuais, nem sempre são tomadas com base numa racionalidade. Muitas vezes nós somos dominados pelo sentimento e tomamos as nossas decisões a partir do sentimento e não da razão. Mas ele desenvolveu o conceito de economia da atenção e ele é chave para entender o que significa o Pablo Marçal, mas também, como nós sempre fazemos aqui, para reconhecer a excepcional inteligência do Pablo Marçal no que se refere à utilização da economia da atenção. Veja, a noção de economia, ela só faz sentido se nós aceitarmos um paradoxo. É que nós só pensamos em economia porque o que rege a vida, na verdade, não é a abundância, é a escassez. Nós somos obrigados a pensar em economia porque existe escassez no mundo, porque nem todos recebem de acordo com as suas necessidades e muito menos de acordo com as suas capacidades, na famosa fórmula do Karl Marx. Não, pelo contrário, sempre há escassez, sempre há pessoas que não têm aquilo de que dispõem. Por isso a economia se impõe como uma forma de pensamento para enfrentar a escassez. O que propôs o Herbert Simon? Ele propôs que a economia da atenção só faz sentido e é fundamental porque existe um produto que na condição humana é escasso: a atenção, a capacidade de aprender. Nós não podemos prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Nós não podemos aprender tudo aquilo que nós desejamos. Eu adoraria, Chico, aprender mandarim em 6 meses. Não vou, não é possível. E russo, então a economia da atenção estudou nos anos 70. Olha, Chico, Rodrigo, Gabi, nos anos 70, porque era o começo da televisão a cabo, controle remoto, muitas ofertas, a atenção se dispersa. Era fundamental que a tecnologia ajudasse as pessoas a concentrarem e não a dispersar a atenção. Hoje, 2024, com o número de ofertas que é sobre-humano das redes sociais, a economia da atenção se tornou o conceito mais importante para entender o mundo contemporâneo. E nas plataformas e nas redes sociais, como é que você supera o paradoxo da economia da atenção? Qual é o paradoxo? Você tem mais ofertas do que jamais houve na história da humanidade, mas a capacidade de atenção do ser humano permanece a mesma do tempo das cavernas, por assim dizer. Então, como é que nós fazemos para lidar com isso? Nas redes sociais, para você ser audível, você tem que gritar. Para você se tornar visível, a sua ação tem que ser bizarra, exagerada, excessiva, virulenta, violenta. É assim que as redes sociais ganham dinheiro, promovendo essa escalada permanente da tensão simbólica que, por vezes, resulta em violência física. Agora, se nós aceitarmos que esta economia da atenção será transferida sem mais do mundo das redes sociais, do mundo da monetização, da tríade que está acabando com a democracia em todo o planeta Terra. Qual é a tríade? É lacre, like, lucro. O Pablo Marçal é a metonímia, é a incorporação da tríade lacre, like, lucro. Tudo que ele faz nos debates é para lacrar. Ele lacra para quê? Para ter likes. Ele tem likes para quê? Para monetizar.
Se nós permitirmos que essa economia da atenção colonize a política, Chico, Rodrigo, Gabi, vamos desistir do Brasil, vamos desistir da polis. Nesse sentido, se o que eu estou falando faz sentido para vocês, o passo necessário se impõe. Não é possível enfrentar o Pablo Marçal apenas no campo da política. Porque o objetivo do Pablo Marçal a ingressar na política é destruir as pontes, queimar os navios, tornar qualquer possibilidade racional de enfrentamento de diferenças na polis impossível, porque ele só sobrevive se ele produzir lacre, ele só sobrevive se ele for violento, virulento, agressivo, se ele desrespeitar as regras. Isso quer dizer que nós precisamos, para enfrentar esse fenômeno Pablo Marçal, o que não foi feito na Argentina. O Pablo Marçal, nesta eleição, já cometeu vários crimes, crimes contra a honra, crimes contra a legislação eleitoral. No mundo inteiro, a justiça, especialmente a justiça eleitoral, que em muitos países do mundo não há, mas felizmente nós a temos no Brasil, é indispensável que a justiça eleitoral se adeque, se adapte à celeridade do meio digital. Este senhor não pode ser enfrentado apenas no campo da política, porque o único objetivo dele é romper todas as regras e terminar com a possibilidade mesma da política. É indispensável que todos os adversários, juntos, esquecendo diferenças, esquecendo a competição eleitoral, é indispensável que a candidatura do Pablo Marçal seja embargada e que ele se torne inelegível. Mas eu digo isso por quê? Porque eu não gosto do Pablo Marçal? Não. Porque ele já cometeu uma sucessão de crimes eleitorais que não há notícia no Brasil recente. Perfeito. Não, eu ia perguntar qual seria a solução, mas seria uma justiça eleitoral implacável. Sim. Já que cabe à justiça eleitoral zelar por qualquer ideia de democracia, só uma justiça eleitoral que não demore 48 horas para ir atrás dos crimes do Pablo Marçal. E já tem, professor, inclusive um pedido do Ministério Público Eleitoral para a cassação da candidatura. Bem lembrando, sim. Ontem a gente até discutiu isso, né? A Gabi não estava aqui, mas acompanhou, o Chico. A gente discutiu isso. Em 2018, o Brasil não soube reagir às fake news, ao bolsonarismo, a todo o circo de horrores. Piroca, toda aquela... Não soube reagir, não pôde, não conseguiu, não sabia, não reagiu. 2022, tínhamos uma justiça eleitoral que, mal ou bem, reagiu. Marcou no pé a fake news. Ainda assim não foi exatamente assim, perfeito, e não dá para ser mesmo. Eu acho que por isso que os bolsonaristas não perdoam Alexandre de Moraes, porque viram a diferença de 18 para 22. E o Chico Sá lembrava ontem aqui, professor, que a Justiça Eleitoral aqui de primeiro grau, aqui em São Paulo, está usando a modalidade 22 Xandão 2022 de atuação, porque o Marçal faz absurdos, imediatamente manda tirar do ar aqueles ataques que ele fez descabido, e não só tirar do ar, impulsionar o direito de dar o direito de resposta para o Boulos e impulsionar o direito de resposta. Rodrigo, mas ele não tem cumprido, porque ele é esse pós-Bolsonaro. Ele não tem cumprido. Agora, mas tem muito bolsonarista que não cumpre também, né? Tem muito bolsonarista que não cumpre. Exato. E, Gabi, talvez isso explique o que o Castro Rocha disse aqui pra gente, que o Marçal, na verdade, não respeita o Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro, eu não sei se é jogo de cena, mas alguns deles vieram a campo, eu mostrei aqui ontem, dizendo assim, mostra aí, Marçal, você apoiando o Bolsonaro em 2022, você não apoiou, você ficou escondido. O Ricardo Nunes apoiou, você não. Então, eles, nos últimos 3 dias, fizeram uma espécie de desembarque, pelo menos oficialmente, querendo mostrar que eles estão com o Ricardo Nunes e não... falou, né? Tarcísio também. Falou mal do coach, né? Falou. Não quer, São Paulo não quer ir para a montanha. São Paulo não é assim, você não pode levar a população de São Paulo para a montanha. Aqui não é disputa de coach e tal. Então, tem também a leitura política para a gente fazer, está incomodando até as figuras centrais do bolsonarismo, né? E isso pode jogar a favor dele, isso é que é pior, porque ele pode se apresentar, tá vendo? Eu sou tão disruptivo, tão, entre aspas, né, antissistema, que até o lado direita do sistema não gosta de mim, então aí não querem fechar comigo e tal. Então é difícil combater mesmo, Gabi. Até o próprio Javier Milei também tem esse mesmo modus operandi, né? Ele é mais a extrema-direita do que a extrema-direita, né, professor? E muito mais do que o Macri teve que se aliar a ele no final. Então, é um movimento para a gente ficar realmente bastante atento, Chico. Não, muito interessante a leitura do professor. Decifrou esse personagem aí.
Diga. E ele comete uma série de crimes. Por exemplo, ele deu uma entrevista ontem em que ele criticava a campanha do Bolsonaro. A principal crítica é que o Bolsonaro não tinha feito tráfego pago o suficiente para ter visibilidade na internet. Impulsionamento. Gabi, mas existe um limite pela lei de tráfego pago que você pode realizar. Agora, ele burla esse limite. Como? E aqui é importante reconhecer, como nós sempre fazemos, do ponto de vista das redes sociais, do ponto de vista da compreensão profunda da estrutura da economia da atenção, o Pablo Marçal é um gênio. Olha o que ele fez. Veja, o que as plataformas fazem? As plataformas fornecem um meio. Nós fornecemos todos os nossos dados, estimulando o capitalismo de dados, que hoje é fundamental para Facebook, X, etc. E nós provemos conteúdo. A plataforma apenas oferece o meio. Nós trabalhamos para a plataforma, fornecendo nossos dados que eles vendem e provendo conteúdo, que eles circulam. O que o Pablo Marçal fez, Rodrigo? Olha isso. Ele criou uma espécie de competição numa rede, o Discord. É assim, as pessoas entram no Discord, produzem cortes do Pablo Marçal. Quando produzem cortes do Pablo Marçal, depois de um certo período, há uma análise dos cortes feitos. Os melhores cortes feitos do Pablo Marçal por pessoas que não são da equipe do Pablo Marçal ganham prêmios em dinheiro. É grana. Gabi, o Pablo Marçal se transformou a si mesmo numa espécie de plataforma. Agora, o que acontece é que se ele fizer isso para vender um curso, ótimo, compra quem quiser. Mas ele não pode fazê-lo no período eleitoral. Ele não pode fazê-lo no período eleitoral porque isso rompe com um critério básico. Veja, o Sérgio Moro quase foi cassado porque o Sérgio Moro começou a sua campanha como presidente e terminou como senador. Quando você concorre como presidente, o X que você pode gastar, digamos, é 3x. Se você concorre como senador, você pode gastar 2x. A razão pela qual o Sérgio Moro quase perdeu o mandato é como ele baixou de presidente para senador, as pessoas argumentaram que ele gastou mais do que era permitido por lei para senador. Existe lei, há regras de quanto você pode gastar. Caso contrário, um empresário vestido de verde da extrema-direita seria presidente da República. Ele usaria todo o seu dinheiro para fazer campanha o tempo todo. Não pode, é contra a lei. Então, o Pablo Marçal, ele utiliza todos os mecanismos possíveis da economia da atenção. Ele pode fazê-lo, Gabi? Pode, como empresário. Ele pode fazê-lo como político? Não pode, Chico. Não pode, Rodrigo, porque ao fazê-lo, ele rompe com todas as regras do jogo, criando uma assimetria, um desequilíbrio que necessariamente faz com que tudo seja ao seu favor. Veja, depois do primeiro debate, em que ele fez aqueles absurdos, rompeu com todas as regras, não respeitou nada, um jornalista do estado de São Paulo, Guilherme Caetano, fez uma matéria notável, mostrando que ele obteve em 24 horas 57 milhões de visualizações. São visualizações todas de cortes produzidos por ele, Pablo Marçal? Não. Mas de cortes produzidos por esse sistema que ele criou. Repito, ele pode usar esse sistema para vender curso? Pode. Para ser prefeito? Não pode. É contra a lei. Perfeito. Muito bom, professor. Quer dizer, bom para a gente entender a complexidade dessa história, né? Mas é muito preocupante, na verdade, professor Castro Ele cria um mecanismo para burlar eleitoral. Exatamente. É isso. Não tem. Isso. Obrigada, professor Castro Rocha, por hoje. E um beijo, até uma próxima. Sempre um prazer receber o professor Castro Rocha aqui. Tá a fim de ter uma aula com um ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa, eleito maior intelectual do Brasil em 2014 e um dos grandes professores que a gente tem no nosso país? Pois é, tô falando de Bresser Pereira. Ele que vai nos dar uma aula dia 27 de agosto sobre o fracasso do neoliberalismo. Primeiro, você vai entender que história é essa de neoliberalismo, entender por que esse sistema que prometeu distribuir riqueza só distribui miséria e injustiça e também conversar sobre alternativas para esse sistema tão cruel. A aula acontece dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E é uma chance absolutamente imperdível de aprender com um nome que é uma referência no Brasil e no mundo. Se inscreve agora no botão Saiba Mais e a gente vai estar junto aprendendo numa aula sem replay, inédita e ao vivo com Bresser Pereira.